Em quanto tempo eu vou captar meu primeiro cliente na assessoria de investimentos? Vem comigo conferir. Meu nome é Bruno Ramassini e nesse canal eu vou fazer você ter sucesso como assessor de investimento. E agora eu venho tratar de um tema muito importante e relevante na assessoria de investimentos, que é: quanto tempo eu vou demorar para captar cada cliente? Quanto tempo demora em média para ter os meus primeiros clientes? Turma, a gente tem que entender o seguinte: o seu tempo, o tempo do assessor, de quem está captando, não é o mesmo tempo do cliente. Claro, a gente está meio que no desespero, né? Você precisa fazer dar certo, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ter o sucesso na profissão. Então a gente está um pouco, posso chamar de desesperado? Talvez não seja bem isso, mas você está naquela ânsia, naquela vontade de captar o cliente o mais rápido possível. Porém, nós temos sempre que ser empáticos e entender o lado do cliente. Do outro lado da mesa, nós temos uma pessoa que muitas vezes está pensando em quem ela confiará todo o patrimônio que ela juntou durante anos, durante uma vida inteira. E ela ainda, talvez, não conhece você também, ou precisa te conhecer melhor. Então eu sempre falo, o nosso tempo não é o tempo do cliente. A gente quer tudo para ontem, para amanhã, né? A gente quer tudo... Ir lá, liga, faz uma reunião, o cliente pega, transfere do banco, que às vezes ele está lá no banco há 30 anos, e transfere para nossa conta e pronto, a gente ganha a boleta. E de vez em quando isso acontece, graças a Deus, de vez em quando isso realmente acontece, tá? O meu primeiro cliente acima de 1 milhão, confesso para você que ele me surpreendeu, ele foi muito rápido, né? Eu fiz uma reunião com ele, tava nessa sala aqui, fiz uma reunião com ele um sábado à tarde, a gente ficou quase 2 horas por telefone, foi antes da pandemia, né? Então era um cliente que nem conseguia direito usar Zoom, Meeting. Hoje ficou mais fácil, mas antes era muito mais por telefone. Hoje o Zoom e Meeting dominaram, mas eu fiquei falando com ele por telefone, fechamos o negócio, né? Fechamos no boca a boca, no combinado. Eu não tinha tanta experiência, fiz lá vários erros na reunião, mas mesmo assim deu certo, porque eu acredito que eu gerei confiança para ele, que é o mais importante na hora de captar um cliente. E ao longo, eu não sei se foi na semana em sequência, mas ou na semana em sequência ou na depois, ele já transferiu ali mais de R$1 milhão, que na verdade eu nem esperava que seria tudo isso, tá? Porque eu não qualifiquei direito, enfim, tive vários erros no meu primeiro cliente acima de 1 milhão e mesmo assim deu certo. Então tem clientes que vêm rápido? Graças a Deus tem, e isso salva a nossa vida. Mas a maior parte dos clientes, você pode colocar que eles virão aí, na média, de 3 a 6 meses depois que você faz o primeiro contato. Por que isso acontece, tá? Porque você liga, chama o cliente para o seu evento, para sua palestra, ou ele tem contato com algum conteúdo seu, legal. Aí às vezes você tenta uma reunião, mas ele não tem agenda. Aí ele agenda para 2 semanas depois, 1 mês depois, porque ele vai fazer uma viagem de repente. O pessoal que tem grana normalmente viaja bastante, já vai acostumando. E aí ele volta da viagem, você marca para outra semana. Isso daí já passou 1 mês de repente. Fez a primeira reunião, normalmente a gente faz 2 reuniões, então você vai marcar a segunda reunião aí na outra semana, por exemplo. Se ele vem para a segunda reunião, né, ele às vezes fura, às vezes marca para a próxima, mas beleza, vamos supor que fez a segunda reunião. Legal, fez a segunda reunião. E aí muitos prospects, de repente, tem técnicas para evitar isso, mas alguns vão empacar. Vou ver com a esposa, preciso pensar isso, aquilo. E aí demora mais 2 semanas para ele decidir. Decidiu positivamente. Turma, já passou 1 mês, já passou 2 meses, né? 1 mês para marcar a primeira, aí de repente mais 1 mês marcando a primeira, ele pensando e fazendo a segunda. Topou fazer os investimentos, beleza? Você já abriu a conta ou vai abrir a conta, tudo bem? E aí você muitas vezes vai resgatar o dinheiro do banco. O dinheiro do banco tem vezes que está tudo em liquidez diária, legal? Aí é só resgatar e transferir. Mas tem muitas vezes que são aplicações de 30 dias, de 15 dias. Então você pede o resgate ainda. Aí correm 30 dias para cair na conta. Galera, já passou 3 meses. Já se passaram 3 meses. Percebeu? E aí você só vai ganhar dinheiro no outro mês, né? Porque ele boleta e a gente ganha dinheiro. A corretora paga a gente no outro mês. Então você demorou para ganhar o dinheiro depois de 4 meses. Essa é mais ou menos a média do que acontece, tá? Hoje mesmo que eu tô gravando esse vídeo aqui, alguns espartanos estavam falando, né? Fizeram as primeiras palestras lá em abril, lá em março, e agora tem clientes que assistiram, que participaram lá em abril, lá em março, e estão virando clientes agora. Por quê? Porque o cara assistiu, mas ele ainda não quis falar com você, aí você conversou com ele um tempo depois, e aí fechou a reunião, ele gostou de você e pum, aplicou. Mas demora mais ou menos, turma, de 3 a 6 meses para esses clientes virarem, tá? Essa é uma média do nosso mercado. Por que 3 a 6 meses? Porque as pessoas precisam pensar um pouco, confiar um pouco em você, tá? E eu digo mais uma coisa. Bruno, é ruim o cliente que demora um pouquinho para investir? Sim e não.
Pela minha experiência, muitas das vezes, o cliente que veio muito fácil, ele também foi muito fácil. Porque pensa bem, o cliente que te conhece hoje, frio, eu falo em geral para prospecção fria, né? Como eu comecei do zero na assessoria de investimentos, eu estou muito habituado à prospecção fria e nada habituado à prospecção quente. Claro que se você vai prospectar sua mãe, né, seu tio, ele confia mais em você talvez ele invista mais fácil. Mas para a prospecção fria, você entrou em contato com a pessoa hoje, ela nem sabe quem é você. Ela quer olhar mais para você, ela quer confiar mais em você. Se a pessoa te conhece hoje já transfere todo o dinheiro dela, ela é uma pessoa mais volúvel, mais ansiosa, mais que troca de mão mais fácil. Normalmente, tá? Pela minha experiência eu percebo isso. E aí do mesmo jeito que ele vem até você rápido, também se alguém às vezes liga, oferece uma proposta que parece um pouquinho melhor, ele troca também porque ele não precisa da confiança. O cliente que demora um pouco mais, falar para você que eu até prefiro, porque tudo bem, ele demorou 3 meses, 6 meses, 1 ano para confiar em mim. Só que depois que ele veio para mim, confiou em mim, deixou o dinheiro comigo, é o cara que fica 5, 10 anos comigo, porque ele demora para confiar em outras pessoas. Então, particularmente, eu prefiro até as pessoas que demorem mais. Eu sei que você que está começando tá mais naquele desespero, mas eu digo assim, ó, respire, nós estamos correndo uma maratona e quem passa ansiedade, pressa, normalmente não vende, tá? Normalmente não consegue captar do cliente. E eu tenho vários casos de clientes meus que viraram clientes depois de 1, 2, 3, até 5 anos, 4 anos depois, foi o recorde, né? Fiz a primeira reunião com o cliente em 2018 e quase em 2022, no final de 2021, ele se tornou meu cliente, ele investiu comigo. Deu 4 anos, né? 18, 19, 20, 21, isso aí. 4 anos depois, ele se tornou cliente. Eu converso com assessores, né? Tem um grande amigo meu, que ele fez uma reunião com o cliente em 2010 e ele virou o cliente, né? O prospect virou o cliente em 2020, 10 anos depois. De novo, não é a maioria, mas ao longo do tempo, se você tiver paciência, você vai começar a ver, a perceber que os clientes eles vão virando, eles vão se tornando por N fatores, porque eles passam a confiar em você, porque muitas vezes eles têm algum problema no banco nesse meio do caminho, ele tá lá com o gerente de banco ou com o assessor atual. Todo mundo já tem um profissional que atende, tá? Não tem nada de errado eu falar isso. Todo mundo já tem um gerente ou um assessor. E muitas vezes pode acontecer desse assessor não agradá-lo de alguma forma, desse gerente fazer algo que o incomoda, pode ser que a rentabilidade lá não esteja legal. Muitas vezes acontece, às vezes o profissional que o atende para de atendê-lo por N razões, sei lá, vai para outra instituição, vai fazer outra coisa da vida, às vezes troca de área, né, nesses escritórios que tem mesas digitais, são boa parte aí, eles trocam muitos assessores, né, põe um assessor aqui, troca para lá, aí os clientes ficam mudando de mão toda hora, isso incomoda o cliente pra caramba. Acontece uma série de coisas ao longo da sua carreira que faz o cliente ir vertendo ao longo do tempo. Por isso que na assessoria, normalmente não, sempre, o difícil é o comecinho da carreira. Depois vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais tranquilo, porque esses clientes vão aparecendo, vão surgindo ao longo do tempo e você vai ficando também mais experiente, com mais confiança. E aí, comenta aqui embaixo, para quem já é assessor, qual foi o maior tempo que você demorou para captar um cliente? Confirme aí para a turma ver que realmente pode demorar uma captação. E você que chegou até o final do vídeo, lembre de se inscrever no canal e deixar seu like. Vamos para o próximo.